Nesse vídeo eu vou explicar 3 coisas importantes sobre fundos de investimentos. O que eles são, quais são os tipos de fundos de investimentos que existem e também quais são as taxas cobradas neles. Então, se você quer saber tudo sobre fundos de investimentos e entender se vale ou não vale a pena investir neles, fica nesse vídeo porque ele com certeza vai te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel. Você já deve ter ouvido falar de fundos de investimentos, mas eu vou te explicar aqui de uma forma mais prática o que eles são, inclusive vou mostrar na prática compartilhando a tela do meu celular com você, mostrar algumas características desses fundos e você vai entender certinho como funcionam as taxas deles e se vale a pena você começar a investir neles. Quando a gente fala de fundos de investimentos, a gente está falando da junção de capital de um grupo de pessoas para que outra pessoa administre esse dinheiro. É basicamente isso que é um fundo de investimentos. A reunião de um grupo de pessoas e todas elas colocam um valor ali, uma quantia. E o fundo de investimentos ele é composto pelo valor total acumulado. E aí a gente tem 3 pessoas importantes aqui no fundo de investimentos. O gestor, que é a pessoa quem é responsável por comprar os ativos, por fazer os investimentos. É ele quem vai decidir o que é melhor comprar e o que é melhor vender com aquele dinheiro que foi reunido dessas pessoas. A segunda pessoa importante aqui é o administrador do fundo. Esse administrador, ele cuida de toda a parte burocrática ali do fundo e é ele quem lida direto com a terceira pessoa importante aqui, que é você, o cotista. Quando você investe num fundo de investimentos, você está comprando uma cota daquele fundo. Com esse dinheiro que você comprou ali a sua cota, o gestor vai poder fazer os investimentos mais adequados para aquele fundo de investimentos. E aí o gestor, ele não pode simplesmente sair investindo no que ele quer. Cada tipo de fundo de investimentos tem definido ali uma porcentagem que deve ser destinada para um segmento específico. E eu vou falar aqui os 4 principais tipos de fundos de investimentos. Os fundos de investimentos em renda fixa, os fundos de investimento em ações, fundos multimercado e também fundos cambiais. Os fundos de investimentos em renda fixa têm que ter no mínimo 80% do capital do fundo investido em renda fixa. E aí a gente fala de investimentos no Tesouro Direto, investimentos em CDBs. Já os fundos de ações têm que ter pelo menos 67% do capital aplicado em ações. Com o restante que sobra, o gestor pode investir em outros lugares, mas para ser classificado um fundo de ações, tem que ter pelo menos 67% nas ações. Já o fundo cambial tem que ter 80% aplicado na variação de moeda estrangeira e o fundo multimercado não tem nenhuma concentração mínima. Então esse é o fundo que pode fazer diversos investimentos em locais diferentes e não precisa ter uma porcentagem mínima alocada em um único lugar. Então olha só a importância de você saber disso antes de começar a investir em fundos de investimentos. Aqui a gente está falando de fundos com composições diferentes na carteira e obviamente com riscos diferentes. O fundo aqui que seria mais seguro, um fundo mais conservador, seria um fundo de investimentos em renda fixa. E aí dentro dos fundos de renda fixa, a gente ainda tem mais algumas classificações que eu não vou entrar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas eu trago num próximo vídeo o desdobramento dessas classificações aqui. Essa é a classificação básica que você precisa saber antes de escolher um fundo de investimentos. E aí quando a gente entra na corretora, no site ali da corretora, no aplicativo, lá já está mostrando qual é o tipo daquele fundo de investimentos. E aí você já sabe que ele segue no mínimo essas porcentagens que eu passei aqui para você. Eu vou compartilhar a tela do meu celular logo com você e você vai ver como é descrito essa classificação dos fundos de investimentos no aplicativo da corretora. Mas agora eu vou falar das vantagens e desvantagens de se investir num fundo de investimentos. E antes de eu falar dessas vantagens e desvantagens, se você chegou até aqui, se inscreve no canal para poder acompanhar o conteúdo que sai toda semana por aqui. E é uma forma também de você dizer que tá gostando desse vídeo. Então, além de se inscrever, deixa seu like aqui e vamos seguir com o conteúdo. Uma das vantagens de se investir em fundos de investimentos é que você tem uma pessoa especializada tomando conta do seu dinheiro. E essa pessoa é o gestor do fundo de investimentos. Ele vai decidir onde
onde investir, quanto investir, e é uma pessoa que vive o mercado financeiro. Ele está o tempo todo estudando, pesquisando, e ele entende muito mais do que você, que só olha às vezes o valor das ações, olha às vezes o valor da Selic, da inflação. A gente tem uma pessoa ali especializada cuidando do nosso dinheiro. Essa é uma das vantagens. Outra vantagem que os fundos de investimentos também apresentam é que você está diversificando o seu dinheiro ao investir em fundos de investimentos. Ali dentro, o gestor normalmente faz investimentos em diversos ativos diferentes, e isso é uma forma de você diversificar seu patrimônio também. Além disso, você pode ter acesso a investimentos que normalmente são destinados para pessoas que possuem mais dinheiro. Por exemplo, você pode investir em um fundo de investimentos cujo investimento mínimo é R$100. E esse fundo pode fazer investimentos em outros fundos que o valor mínimo de investimento é R$10.000. Então você consegue indiretamente acessar esse fundo que precisa de R$10.000 para investir, mas na verdade você está colocando só R$100. Então essa é uma forma de você atingir alguns outros investimentos que você não teria capital disponível para fazer sozinho. Mas também tem algumas desvantagens. E as desvantagens aqui são grandes também. Os fundos de investimentos, normalmente, eles têm muitas taxas. E aqui as principais são a taxa de administração, a taxa de performance, a taxa de carregamento e a taxa de entrada ou saída do fundo de investimentos. Essas são as principais. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular com você para poder mostrar como funciona dentro do aplicativo e mostrar onde aparecem essas taxas aqui para você. Então olha só, acompanha aí. Aqui eu estou dentro do aplicativo da Corretora Rico, aqui eu vou em fundos de investimentos, e aqui aparecem os fundos de investimentos que estão disponíveis. Olha só, esse primeiro fundo aqui, Bahia AM Maraú, é um fundo de investimento multimercado. Aqui está aquela classificação que eu falei. Se eu descer um pouco mais aqui, olha só, um fundo de investimentos em ações. Vamos ver se a gente acha aqui um fundo de investimento em renda fixa. E aí quando a gente entra aqui nesse fundo de investimento, eu vou entrar nesse de renda fixa, a gente vê algumas características dele. E aqui a gente já tem, inclusive, olha só, as taxas aqui, ó, em custos, a gente tem taxa de administração ao ano, 0,6%. Então você vai ter que pagar, isso vai ser descontado lá do valor da sua cota, 0,6% ao ano. Além disso, cobra uma taxa de performance. Uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. E como funciona essa taxa de performance aqui? Quando o fundo de investimentos tiver uma rentabilidade maior que o CDI, vamos supor que ele teve uma rentabilidade de 10% a mais que o CDI. Dentro desses 10% a mais que o CDI, você vai ter que pagar, ou seja, vai ser descontado 20% desse valor. Essa é uma taxa que você paga porque o fundo de investimentos teve uma performance maior do que esse benchmarking aqui que ele definiu. E aí, além disso, aqui descendo mais, tem outras informações do fundo de investimentos, aplicação inicial de R$500, movimentação mínima R$500, enfim, todas as informações estão aqui, inclusive lá no final tem aqui ó, as características e o regulamento desse fundo de investimentos. Vou clicar aqui nas características só para você conhecer um pouco, ver como funciona. Aqui olha só, tem uma descrição da rentabilidade desse fundo de investimentos aqui. Nesse momento, esse fundo de investimentos, ele está com uma rentabilidade, que é essa linha azul escura aí, que está superando o CDI, que é essa linha cinza. Então, sobre esse valor que excedeu o CDI, vai entrar aquela taxa de 20%, que é a taxa de performance. Aí mais embaixo tem as outras características, onde se concentra as aplicações do fundo de investimentos. Aqui do lado esquerdo tem as outras informações do fundo, quem é o administrador, o gestor, a custódia, qual é o público-alvo desse fundo de investimentos. Aqui está investidor em geral, então todas as pessoas podem comprar cotas desse fundo de investimento aqui. E isso é só para você ter uma noção do que a gente encontra num fundo de investimentos quando a gente vai lá para começar a investir nele. Já adianto que não é uma recomendação de compra isso aqui que eu estou mostrando, eu não investiria nesse fundo de investimentos aqui. Eu vou te dar minha opinião agora se vale ou não vale a pena investir num fundo de investimentos.
Antes de você ouvir minha opinião, já deixa aqui nos comentários o que você acha. Vale a pena investir em fundos de investimentos? Eu vou falar aqui para você que caso você não tenha tempo para pesquisar sobre fundos de investimentos, caso você encontre fundos de investimentos com uma taxa de performance baixa ou que não tenha taxa de performance, o que seria melhor ainda, e principalmente com uma taxa de administração baixa, aí sim vale a pena investir nos fundos de investimentos, porque você vai ter uma pessoa especializada cuidando do seu dinheiro, você vai pagar pouco por isso quando a taxa de administração é baixa, quando não tem taxa de carregamento, quando não tem taxa para você entrar ou sair daquele fundo. Então, quando você consegue encontrar algum fundo de investimento com essas características, baixas taxas, vale sim muito a pena investir em fundos de investimentos. Mas por outro lado, não é tão simples assim você encontrar fundos que não cobrem essas taxas que eu comentei e a taxa de administração seja muito baixa. Caso você não encontre fundos que tenham essas características e você já conhece um pouco sobre investimentos, tem bastante conteúdo aqui no canal e você pode aprender bastante por aqui também. Caso você saiba investir ali já em renda fixa, esteja aprendendo um pouco sobre fundos imobiliários, um pouco sobre ações, aí vale a pena você começar a investir sozinho, mas investir com calma. Investir pouquinho cada mês, você estudar cada vez mais sobre investimentos para ter aí uma melhoria contínua. Além disso, tem uma terceira saída aqui, uma terceira via que eu não comentei, que é você contratar um assessor de investimentos, que é uma pessoa especializada que vai te orientar. E aí você não tem todas aquelas taxas variáveis ali como a gente tem com os fundos de investimento. Você tem uma taxa fixa do assessor ou um consultor de investimentos também. Essas são pessoas que podem te ajudar e você pode pagar menos do que você pagaria com as várias taxas de alguns fundos de investimento, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então se inscreve aqui no canal e eu vou deixar esse vídeo aqui do lado como sugestão para você assistir na sequência, que eu tenho certeza que ele também vai te ajudar, e eu te espero por lá.